Patrícia, quem é Osias? Bom, Osias é, antes de marido, servo de Deus, depois um ótimo filho, servo, e isso foi uma das coisas que mais me cativou nele quando eu conheci. Que ele tem prazer em servir, sempre teve prazer em servir. Depois ele se tornou meu esposo, é um ótimo esposo, eu posso dar um bom testemunho dele, coisa que infelizmente hoje em dia, né, a gente vê pouco. Ele sempre foi assim, uma pessoa que, na maioria das vezes, colocou outras pessoas na frente, priorizou outras pessoas, outras necessidades, colocou sempre a dele em último lugar. E até hoje, mesmo com as limitações, mesmo com as dificuldades, ele está sempre pensando em fazer algo por alguém. E quando a gente casou, eu aprendi mesmo o que era servir de verdade, com ele. Ele sempre trabalhou de domingo a domingo, sem reclamar, porque para ele ser homem é isso, é trabalhar, é prover para sua casa, é pensar no meu bem-estar antes do bem-estar dele. A gente vai aos médicos e os médicos dizem assim, ele tem que ficar em casa, ele tá se desgastando muito, tentando sair de casa para trabalhar, vocês têm que pensar nesse desgaste todo, nessa fadiga dele, independente se ele não está conseguindo andar, ele continua sendo um homem que trabalha, que pensa no bem-estar das pessoas antes dele, que se preocupa comigo como esposa, que se preocupa com os pais, que quer dar uma assistência a outras pessoas. E eu não acho justo, sinceramente, diante de tudo que eu escuto, simplesmente pegar ele como se ele fosse um objeto e falar assim, fique ali. Patrícia, o que Osias tem? Ele foi diagnosticado em setembro de 2019 com uma doença chamada ELA, esclerose lateral amiotrófica. É uma doença neurodegenerativa que tem alguns subtipos, né? Que pode primeiro atacar o movimento, a parte motora. Em alguns pacientes ataca a parte respiratória, digestiva. Então ela tem vários tipos. No caso do Osias foi doença do neurônio motor, que é esse subtipo da ELA. Ao contrário do que os médicos esperavam, que ele fosse acometido primeiro nos membros inferiores, ele foi acometido nos membros superiores. Então ele perdeu o movimento dos braços primeiro. Foi perdendo massa muscular e perdendo força, né, para as atividades diárias. Vou segurar um copo. Aí ele percebeu que o copo já estava pesado e ele não estava conseguindo mais segurar. Trabalhava tirando xerox o dia inteiro. Então é uma coisa que dependia totalmente da movimentação dos braços. E ele já não estava conseguindo fazer. E desde então a gente está tentando conviver com a vida diária, né? Tentando nos adaptar às necessidades que vão aparecendo, porque elas estão aparecendo. E nesses últimos 3 meses a gente percebeu o acometimento das pernas também. Porque até então ele caminhava uma marcha mais lenta, mas ainda tinha essa autonomia de caminhar pequenas distâncias. E nesses 3 últimos meses realmente tiveram várias quedas, porque assim, ele está caminhando, mas automaticamente ele não sente as pernas mais e automaticamente vem ao chão. Você tem risco de tirar ele dessa cadeira e transferir ele para algum outro ambiente, como um carro? Sim, e a gente precisa disso, né? Até mesmo por quê? Porque a gente continua tentando trabalhar, a gente precisa sair para ir às consultas que são constantes, a gente precisa sair para ir às fisioterapias que são 3 vezes na semana. E muitas dessas quedas acontecem quando eu estou transferindo ele para o carro, porque eu tenho que tirar ele de uma cadeira comum, né? E como ele perdeu os movimentos primeiro dos braços, então ele não tem. Você vai cair, você leva o braço automaticamente, algo automático, um instinto de defesa mesmo. Ele não tem isso, porque ele não tem mais a movimentação dos braços. Então, infelizmente, quando essa perda de força dele acontece, infelizmente, por mais que eu tente dar tudo de mim naquele momento para que ele não caia, nem sempre eu consigo amparar. Muitas vezes, quando aquela coisa, né, de uma vez, eu não consigo. Ele já caiu algumas vezes?
Sim, tem uns pontos que ele levou na cabeça, 6 pontos sem anestesia, porque ele não pode tomar anestesia. Semana passada foram 2 quedas seguidas. Uma delas, quando a gente estava chegando da fisioterapia, eu estava justamente tirando ele do carro para passar para essa cadeira aqui. E aí eu venho empurrando essa cadeira, né, para dentro de casa. Difícil de explicar, mas uma semana ele estava conseguindo caminhar lentamente com o meu apoio. E na semana seguinte ele já não estava conseguindo mais. A doença está evoluindo muito rápido. Sim, a evolução dela é muito rápida. Então, assim, são coisas que você tenta se adaptar, aí você consegue se adaptar por 15 dias, um mês, daí já muda tudo de novo. Mas essa cadeira não é o ideal para ele, porque não é uma cadeira que ele realmente estaria fazendo mais bem para ele, trazendo um mínimo de conforto. Acerca da cadeira que você falou, fala um pouco sobre ela. O que ela melhoraria para você? Melhoraria absurdamente. Primeiro, porque eu não teria que fazer essa transferência de uma cadeira que não é adequada para outra cadeira que é menos adequada ainda, que seria essa aqui, que é uma cadeira de escritório. Vou tentar descrever como que essa cadeira funciona. Essa cadeira, ela é uma adaptação feita no banco do passageiro. Então, eles vão tirar o banco do passageiro e colocar um banco que é feito sob medida para a altura dele, com encosto de cabeça, porque ele já não tem essa firmeza no pescoço, até por questão da doença mesmo. E ela tem um cinto de 4 pontas que vai manter o corpo dele numa posição melhor. Isso vai trazer o mesmo conforto para ele. Essa cadeira, ela se torna uma cadeira de rodas. Esse assento do banco do passageiro, ele tem uma base que você acopla ali e ela vira já a cadeira de rodas. Ele não precisa ser retirado dela. Ele não precisaria ser retirado. Por quê? Porque a cadeira, ela tem uma plataforma que gira, colocando as pernas dele para fora. E eu só viria com a base embaixo e acoplaria. E ela já viraria a própria cadeira. Entendi. Então eu não teria que fazer essa transferência, que é onde tem ocorrido a maioria das quedas. Porque ele permaneceria sentado naquele assento que vai se tornar a cadeira. E automaticamente, na hora de colocar ele no carro, seria a mesma coisa. Eu chego com a cadeira perto, acoplo na base, giro ele para dentro do veículo e ele já está na posição. Então, assim, traria um conforto que eu acho que facilitaria um processo que já está difícil. Muito. Facilitaria, assim, absurdamente, porque toda vez que ele cai, como ele não está podendo tomar medicação, ele passa dias com dores, a ponto de ele suar de dor e eu não poder dar remédio para ele. Então, assim, a gente precisa evitar esse tipo de situação, até mesmo não só por causa da questão de quebrar algum osso, ter algum problema, ter que ser hospitalizado, mas a questão da dor que é diária, que é uma condição diária, é constante. Então, acho que tudo que a gente, que essa cadeira traria de benefício, eu acho que o maior dele seria primeiro, o conforto, que seria algo adaptado para a necessidade dele, e para a mobilidade, para a gente continuar mantendo, ainda que, não 100% como a gente gostaria, mas ele poder tentar trabalhar ainda, exercer a função dele, se sentir uma pessoa atuante, que produz, a gente poder pagar as nossas contas, cumprir os nossos compromissos, Então tudo isso facilitaria para a gente ir ao trabalho, para a gente ir ao médico, para a gente ir às fisioterapias, para ir à igreja, para tudo. Se eu posso acrescentar alguma coisa também, a pessoa vê fazendo a transferência, ela não consegue ter a dimensão do sofrimento de dor quando a pessoa puxa, né? Perfeito. A pessoa pega, aí meu pescoço faz aquele chicote, né? Hoje eu tô conseguindo fazer um passinho para ela ainda, né? Só que nós estamos no Brasil, alguns lugares não tem como você pisar, que eu não tenho mobilidade. Eu não tenho mobilidade. Então, assim, em alguns lugares é impossível de descer. Já chegamos, por exemplo, em igreja, chegou lá, não desci e vim embora. Já acessibilidade. Não tem acessibilidade. Não tem como transferir numa rampa, onde você consegue parar o carro, ou num lugar que está todo esburacado, ou tem um paralelepípedo, ele não consegue movimentar a pessoa no degrau.
Fui tirar um raio-x, 3, 4 pessoas te pegando assim, cada um pega tentando te ajudar de boa vontade, mas te pega, as dores ficam, né? Exato. Porque o seu corpo tá solto, né? Tá à deriva ali. Assim, puxa a cadeira, por exemplo, puxa do banco para a cadeira, ela tem que fazer um esforço fora do comum e ainda, na hora que me coloca na cadeira, tem que ajeitar. Então, assim, é um sofrimento que só quem está passando. E teve dias que ele falou assim, eu não aguento sair hoje. Já estava com muita dor e falou assim, se eu for transferir para dentro do carro, para outro lugar, para descer, eu não vou dar conta. Porque tem dias que realmente está extremo. E assim, ele não reclama, ele é assim. Ele está com um nível de dor. Aí eles perguntam para ele assim, senhor Osiris, você está sentindo quanto de dor hoje? Ele, qual é o parâmetro? 10, 11. Mas ele não reclama, ele não vai berrar com ninguém, não vai ser deseducado com ninguém, não vai ser grosseiro com ninguém, porque ele é o Osiris. Então ele fica calado e muitas vezes eu percebo que ele está num ápice de dor, quando ele começa a transpirar e descer suor, que eu vou entender que ele está sentindo tudo isso de dor, sabe? Porque se depender dele falar comigo, olha, eu estou com dor, eu não quero conversa, eu não quero interagir com ninguém, eu não... Não. Ele tenta te poupar? Ele é guerreiro. Ele tenta te poupar? Sim, o tempo todo. Ele tá sempre pensando mais em mim, sabe? Ele pensa sempre nas outras pessoas primeiro. É assim, é como se você carregasse o físico dele e ele te carregasse de outra forma, com paciência, com calma. Osias, eu posso fazer uma pergunta? Quem é Patrícia? Isso é o presente que Deus me deu, sabe? Deixa eu secar. Brilhante. Não é só adjuntora, eu tive a felicidade de casar com a família dela. Então, assim, meus cunhados me se tornaram irmão. A mãe dela se tornou minha mãe também. Ela é uma companheira, Patrícia? Ao ponto de não pensar nela. Nosso casamento é isso, né? Maravilha. Pelo menos deveria ser. Sabia que a história de vocês precisa ser contada? Tem muita coisa sobre casamento que as pessoas sabem muito bem discursar, sabe? Não dá pra viver, né? Mas... que vocês têm vivido sobre toda a dificuldade serve também como ensino, sabe? A história de vocês precisa ser contada, sabe? E talvez a solicitação da cadeira é o meio pela qual a gente está contando uma história.
Entendeu? Quantos anos de casado vocês têm? 12 e 6 meses. Ele é melhor de data do que eu, mas eu acho que é isso mesmo, né? E filhos? Tiveram? Não. Não tiveram filhos. Eu tive um problema de infância. Uhum. Eu perdi a visão total quando eu tinha 16 anos e recuperei parcialmente, né? Uhum. Eu enxergo só do olho esquerdo e do olho direito eu só tenho vultos. Uhum. Então, assim, isso já foi um peso na decisão de ter filho. Entendi. Sem saber que tinha esse outro problema Uhum. que eles dizem ser genético também. Uhum. E o peso dela ser técnico de raio-x. Uhum. Radiação o tempo todo. Uhum. Tudo para engravidar, a gente teria que fazer um planejamento. Perfeito. E juntando com tudo isso vem o peso financeiro. Tudo isso acarretou assim, os anos foram passando e mesmo que ela tinha o desejo, eu tinha O receio. o receio, ficava mais por minha parte. Uhum. E aí a gente tá aí. Mas ao tempo todo vocês tiveram um ao outro. Esse tempo todo. Parceiro. Graças a Deus. E aí a gente tem 12 sobrinhos para Uhum. suprir isso, né? Sim. Isso é maravilhoso. E o que vocês esperam? Eu espero um milagre. Espero não, tenho fé para isso. A Bíblia tem tantas promessas porque, né? Uhum. Talvez muitos não se cumpram porque a gente não tem fé para isso. Uhum. Não tenho fé para isso. A Bíblia diz que pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados. Uhum. Não fala que foi da gripe ou do moço quebrado, nós somos sarados. Então, a Bíblia diz que nós somos sarados. É isso que eu profetizo sobre ele todo dia de manhã. Eu já acordo, Deus. Já dizendo para Deus, Deus, o Senhor disse na tua palavra que pelas pisaduras do teu, né, de Cristo Jesus nós fomos sarados, então. E mesmo tendo fé, acreditando em milagres, mesmo tendo a base de fé, a Bíblia, passar por esses momentos não dá para explicar. Imagina. Porque a pessoa que está passando mal, muitas vezes ela não consegue ir buscar um remédio, né? Uhum. Então, assim, muitas vezes a fé. Eu queria fazer uma última pergunta e eu queria que vocês respondessem da maneira que viesse o coração de vocês. Quem é Deus para vocês? Bom, Deus é o meu Senhor, é a minha esperança, é a minha força. Eu sei que pela minha força eu não estaria aqui, eu não teria passado por esses 3 anos, com toda certeza. Se você parar para pensar e fazer uma análise da sua vida para alguns anos para frente, você nunca vai imaginar passar por algo desse tipo. Né? Você projeta tanta coisa na vida, né? Ah, eu vou viajar, eu vou ter filho, eu vou... né? Mas eu percebo que realmente a Bíblia ela é maravilhosa, porque ela diz que a força do nosso próprio braço não resolve absolutamente nada. Deus é sua força. Deus é a minha força. Ele tem um plano perfeito, criou tudo perfeito. Nós, como seres humanos, infelizmente não vivemos tudo que Ele colocou para a gente viver, não desfrutamos de tudo que Ele colocou para a gente desfrutar e às vezes pensamos só no ser matéria, na carne. Então hoje eu prefiro definir Deus como aquele que tem um propósito maior de salvação. Então eu prefiro definir Ele como o meu Redentor,
que tudo vai ficar. E dinheiro, riqueza, tudo, a doença estaria aqui do mesmo jeito. Os problemas, eu prefiro acreditar nele como aquele que tem a redenção. Tá? Não, por favor. Senhor Zias, a força que te faltar nos braços e nas pernas, que esteja nessa família que você falou que conseguiu, sua esposa, seus cunhados, na igreja, nos irmãos, que nós possamos aqui, nem que seja um movimento de um músculo, facilitar mais a sua vida, tá bom? Amém.